E aí galera, tudo bem? Eu queria comentar ontem um pouquinho essa fala do meu avô sobre videogame, né? Eu sou desenvolvedor de jogos, estou começando nessa área. Eu fiquei bem chateado assim com a fala do meu avô, apesar de que eu entendo da onde ele vem, assim. Eu faço essa crítica de uma forma bem sóbria, né? Primeiro que ali, durante a fala dele, eu entendo que ele estava emocionado mesmo, enquanto avô, enquanto pai, enquanto estadista, né? Ele estava preocupado com seus filhos e com as crianças e com a nação brasileira. Então eu entendo que ele tenha se exaltado e tenha esse conceito errado na cabeça dele. Agora, eu quero discutir por que ele pensa isso, por que ele tem esse conceito errado. Eu cheguei à conclusão de que ele caiu numa mentira. Assim como muitos de nós da esquerda, a gente caiu numa mentira do discurso da direita, da extrema-direita, do conservadorismo. Desde que o videogame existe, existem essas noções erradas de que o jogo faz mal de diversas formas. Eu lembro que falava que Pokémon era do demônio na década de 90, por exemplo. Quem falava isso? Muitos conservadores. Sempre foi falado que videogame estragava a televisão, por exemplo, que fazia mal para a vista, todas essas coisas. Hoje em dia a gente usa a tela do celular aqui, né? Até o óculos VR aqui e parece que acabou esse discurso, né? Mas a questão não é essa. A questão, o jogo gerar violência. O jogo fazer com que a criança, o adolescente, o adulto se torne violento. Primeiro, por que eu digo que essa é uma pauta da direita, da extrema direita e do conservadorismo? É porque é uma mentira. Quando você pega um problema real na sociedade e você não discute ele no ponto que ele precisa ser discutido, você cria um bode expiatório. E o videogame, na maioria dessas vezes, é esse bode expiatório muito fácil de culpar. Não é o produto cultural que torna a pessoa violenta. É a incitação ao ódio que torna a pessoa violenta, que faz a pessoa se movimentar e cometer atrocidades e acontecer essas tragédias. A incitação ao ódio, ela não acontece dentro do videogame. Ela acontece fora, ela acontece nos espaços sociais, ela acontece nas redes sociais, nos grupos, nos fóruns. A incitação ao ódio foi feita muito nesse país nos últimos anos, falando das minorias, tendo o armamentismo como principal pauta, mentindo pra caramba, falando que arma é igual a liberdade, fazendo um culto ao armamentismo. É aí que a incitação ao ódio acontece. É aí que a violência é gerada. Não é no videogame. Esse discurso é muito fácil. Agora, eu entendo que o meu avô tenha caído nesse discurso. Eu vou ter que discordar do meu avô na hora que ele falou que não existem jogos de amor, jogos de afeto, de carinho. E existem muitos, sim, desses jogos. Mas não são esses jogos que vão te tornar uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa. É todo o aspecto ao redor da pessoa que faz com que ela se torne. Eu tô aqui para fazer esse debate e acho que muita gente já fez barulho, que é importante. Agora, a gente não pode cair nessa armadilha de desfocar. O problema real é a incitação ao ódio que aconteceu nesse país. Esse é o problema real, não é o videogame. Não existe nenhuma pesquisa que comprova de fato que existe a causalidade entre você primeiro joga o jogo e depois você sai mais violento do jogo. Não existe esse tipo de relação direta de causalidade. Me parece que é muito mais uma questão de fato política, de achar um problema, de culpar alguma coisa, do que de fato querer resolver esse problema. Porque essa que é a questão. A gente discutir aqui se violência geram, se jogos violentos geram ou não a violência, não vai acabar com os jogos de tiro, não vai acabar com os jogos violentos, não vai acabar com nenhum produto cultural. E a gente não vai discutir o ponto principal, que é a incitação ao ódio, que esse sim leva
as pessoas a cometerem essas atrocidades. Então eu queria mostrar para vocês aqui essa pesquisa, o que as famílias precisam saber sobre games, um guia para cuidadores de crianças e adolescentes. Um projetinho da Homo Ludens aqui. Legal. Autores. A Ivalise Fortin é a professora da PUC São Paulo e ela que me passou essa pesquisa aqui feita. E aqui tem no sumário, vamos lá direto na parte jogos podem gerar violência. Ao longo da história, os jogos digitais violentos foram associados até considerados culpados tanto pelo aumento da agressividade quanto homicídios em massa. O massacre ocorreu na escola de Columbine, em 99, nos Estados Unidos, foi um dos precursores da discussão. Então essa discussão acontece há algum tempo já. Atualmente, há sólidas evidências que corroboram a associação entre o ato de jogar videogames violentos com ter pensamentos, sentimentos, comportamentos agressivos. Porém, tais evidências apenas demonstram que essas situações estão acontecendo em um mesmo indivíduo do grupo e não têm poder para demonstrar causalidade. Não há evidências científicas que indiquem o que ocorreu antes, a agressividade do indivíduo ou a utilização dos jogos violentos. Esse que é o problema. A extrema-direita, ela pega um problema muito complexo e joga num inimigo que não resolve o problema e dá uma resposta fácil, assim como todas as coisas que ela faz. Para resolver problema na escola, dá uma arma pro professor. Isso não vai resolver. Colocar policial armado nas escolas não vai resolver. É uma humilhação. E é a pior parte do debate achar que colocar o policial armado, colocar detector de metal na criança, revistar a criança, vai resolver alguma coisa. A gente está discutindo isso da forma errada. É isso que a extrema-direita quer fazer. É isso que o conservadorismo, a elite, quer fazer. Porque assim como a gente está errando na forma de debater, no ponto principal do debate, a gente não consegue de fato superar esse problema. A gente não consegue resolver esse problema. E aí, quem ganha dinheiro continua ganhando dinheiro em cima, de fato, da violência. Vamos continuar aqui. Essa relação entre jogos e violência vem sendo estudada por diversos grupos nos últimos anos, porém sem um consenso de resposta. Se considerarmos os pensamentos e sentimentos dos jogadores, há um grupo que afirma que sim, os jogos violentos aumentam a agressividade, ao passo que o outro grupo questiona os achados. Se levarmos em conta a agressão física praticada pelos jogadores, sim, mas com pouca influência. O debate ficou tão intenso que algumas instituições e governos decidiram se posicionar. A American Psychological Association criou uma força-tarefa que chegou à seguinte conclusão: essas descobertas levam à nossa conclusão de que existem efeitos negativos do uso violento de videogames em uma série de resultados agressivos. Beleza. Enquanto isso, os governos australiano e sueco também escreveram uma comunicação em que afirmavam: não há evidências suficientes para concluir que algum comportamento agressivo resulte do uso de videogames. Aqui me parece claramente que é uma questão política. Os Estados Unidos lidam com o serial killer e esses tipos de atrocidades e tragédias há muito tempo. Desde a década de 50, 60, que você tem esses registros, esses serial killers e dessas atrocidades. Agora, ficou muito mais fácil para eles colocarem a culpa de todo o contexto social deles no videogame. Me parece que é uma decisão política. Já que na Austrália e na Suécia, eu não lembro de alguma que ocorreu essas tragédias. Então eu não acho eu acho que essa conclusão me parece ser política, no sentido que a Austrália e a Suécia, sendo que eles têm também, eles jogam bastante jogos de tiro, eles não precisam associar a violência que acontece no país deles ao videogame, né? Não precisa desse bode expiatório. Na tentativa de integrar as descobertas feitas em estudos anteriores, 2 pesquisadores da Universidade de Stanford reavaliaram os estudos sobre o tema, chegando a um resultado coerente com as evidências científicas existentes até o momento. Há evidência que indica a influência dos games violentos sobre o comportamento agressivo. E essa influência é quase sempre prejudicial, porém sua intensidade é baixa. Perfeito.
É isso. É claro que tem uma influência, mas não é o produto cultural que vai gerar uma pessoa violenta, vai fazer com que essa pessoa se torne violenta. Aqui é uma questão de bom senso. A gente pode entrar num acordo aqui. Por exemplo, eu não acho certo que uma criança de 8 anos jogue um jogo violento. Assim como eu não acho certo que essa criança assista a um filme violento, leia um livro violento, consuma produtos culturais violentos, porque não está na faixa etária, não é para essa criança de 8 anos assistir Laranja Mecânica, não faz sentido isso. A gente pode chegar nesse consenso, isso é ruim. Agora, achar que o adolescente, o adulto, se torna violento por causa do jogo, essa discussão está errada, né? Esse ponto está errado. E aí, ainda nessa questão do bom senso, eu gosto de lembrar também da televisão aberta brasileira. Que a gente sabe que na década de 80, 90 era uma loucura. O Brasil tentou exportar os programas ali da Xuxa, por exemplo, e aqueles programas de domingo que mostravam as mulheres com a camiseta branca molhada e coisas muito problemáticas assim. Que o mundo inteiro olhava para o Brasil e falava: caralho, Brasil, o que tá acontecendo no seu domingo? Né? Então eu acho que a gente tem que de fato discutir essas coisas do bom senso de proteger de fato a criança, o adolescente, ter essa visão mais cosmopolita, debater o cerne da questão, o que de fato leva essas pessoas a cometer essas atrocidades. E não simplesmente pegar uma pauta tão complexa e jogar a culpa toda em cima de um produto cultural, né? Sendo que você tem aí muitas pessoas na internet falando muita merda. Né? A gente descobriu nesses últimos dias, né, o pensamento, por exemplo, uma Big Tech, que foi o Twitter, que deu aquela resposta que os grupos de incitação ao ódio, né, células neonazistas e essa galera que compartilha fotos e planejamentos de massacres, eles não quebram as regras e diretrizes do Twitter. Então, pro Twitter tá tudo bem, porque esse é meu ponto. Enquanto as pessoas estão ganhando dinheiro, tá tudo bem para elas. Essa é a questão toda. É por isso que é muito mais fácil para essa galera jogar o problema estrutural, os problemas estruturais, num bode expiatório. Porque a gente sabe que tem gente ganhando dinheiro sobre isso, em cima disso e por causa disso. Então é isso. Assim. Eu pensei bastante sobre isso, sobre vir aqui na internet, me posicionar sobre o caso. Eu tentei conversar com meu avô, mas ele é muito ocupado, então eu vou eventualmente conseguir conversar com ele. Mas eu abro aqui esse espaço e eu tô aberto ao debate político, eu tô aberto ao debate sobre videogame. Eu acho que são essas duas coisas que eu gosto eu tô começando agora essa carreira aqui na internet, né? Mostrando minha cara, dando minha cara a tapa, que eu sei que eu vou tomar muito, muito. Cara, eu sei que a galera da esquerda também vai me bater. Mas vejam, essa é uma questão que eu tô disposto a debater. Eu quero sim debater. Eu acho que a gente fazendo o debate certo, a gente consegue sim chegar em algum lugar e algumas conclusões boas. Tá bom? Legal. Obrigadão, galera.